os seus olhos, querido. Vamos orar. Pai, nós sabemos que esse lugar, Senhor, está cheio da sua glória, Pai. Mas que ela seja manifesta, Senhor, aos nossos olhos, Senhor, ao nosso espírito, Pai. Para que possa ser gerado algo por Ti, Jesus. Que seja um tempo de edificação, Pai, um tempo de entendimento, Senhor, um tempo onde a nossa mente possa ser renovada, onde o nosso espírito, Senhor, possa ser alimentado, Deus, e isso venha gerar em atitudes práticas, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Nas dificuldades que temos, Senhor, naquilo que enfrentamos, Senhor, naquilo que precisamos abandonar, Pai. Naquilo que precisamos nos moldar, Senhor, a sua imagem, Pai. Que o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor. E isso venha gerar mudança, meu Pai. Porque é assim que o Senhor diz que tem que ser, Deus. Não apenas ouvintes, Senhor, de uma mensagem, Pai, de um discurso, mas praticantes daquilo que entendemos e cremos, Pai. Então que dessa forma, Senhor, o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações, Senhor. Que não seja a minha alma falando nesse lugar, que não seja a minha carne, Senhor, se manifestando, mas o Seu Espírito fluindo, Senhor. E assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Desde ontem, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabe que a gente está tendo um tempo de estudo aqui na casa, que tem sido dado pelo Jean durante a semana pra gente, e aquilo tem sido muito bom, sabe? Deus tem falado muito ao meu coração através de algumas coisas que têm sido quebradas, alguns entendimentos que a gente vai crescendo, e vai crescendo do jeito errado, né? A gente vai acabando achando que aquilo é Deus, que a gente está manifestando o Deus da forma correta, que a gente está conseguindo ser a imagem dele, mas em alguns pontos e às vezes em algumas coisas a gente percebe que o fundamento disso está errado. E a palavra desde o começo para aquilo que Deus tem feito com a gente aqui, principalmente nisso que tem sido ministrado, é fundamento, ou seja, é lançar os fundamentos corretos para que em cima disso a gente possa construir aquilo que Deus quer que Ele construa, né? É impressionante o que uma revelação, o que um fundamento colocado da forma correta e lançado da forma correta pode fazer com que Deus em cima disso te revele mais coisas e mais coisas e mais coisas, e você comece a quebrar entendimentos errados que você tinha na sua mente, você vai entrando naquilo que a Bíblia fala, que é a renovação do seu entendimento, e isso começa a realmente te converter e te trazer novas coisas no seu espírito. E ontem eu fiquei pensando sobre o que eu ia ministrar, eu fui ter um tempo com Deus à tarde, depois mais um tempinho à noite, e eu não sabia, eu falei até para a Carol, falei, Deus, não faça a mínima ideia do que eu vou falar, eu não sei mesmo. Deus tinha me falado algumas coisas durante a semana, mas coisas muito pontuais, muito pequenas. Normalmente quando eu vou ministrar no domingo, eu tento falar um pouco daquilo que o Espírito tem falado comigo nos últimos tempos, e ontem eu não tinha nada aos meus olhos que eu pudesse trazer, sabe? E eu fui buscar Deus, me fechei no quarto, comecei a colocar um louvor ali, comecei a falar com Ele, né, de que eu queria falar apenas aquilo que Ele realmente quisesse transmitir para a gente, que não queria ser só um ensino jogado no vento, algo que a minha alma quisesse falar, um ensino que eu quisesse dar, mas que eu acreditava que o Pai tinha alguma coisa para falar com a gente. E Deus começou a falar muito comigo sobre parte de algo que o Jean comentou com a gente, num desses estudos que eu comentei com você, sobre os atributos morais de Deus. Eu vou dar uma pincelada sobre aquilo que o Jean falou para que eu consiga ministrar para vocês aquilo que Deus falou para mim. E quando o Jean começou a falar sobre os atributos morais de Deus, que eram atributos que nós, como cristãos, como filhos dele, precisamos copiar, a respeito do amor, a respeito da bondade, a respeito da santidade e uma série de outros atributos ou de outros comportamentos que o Pai fala para que a gente siga, para que a gente copie a imagem dele,
né? Deus começou a falar muito comigo sobre a dificuldade que a gente tem e o erro que a gente tem de, na verdade, olhar para Deus, sempre canalizando Deus ou resumindo Deus em cima de apenas um atributo dele. Foi mais ou menos isso que o Jean ministrou para a gente. O erro que a gente cai na maioria das vezes de olhar para Deus e reduzir ele e falar, não, Deus é amor, e ele só é apenas amor, ou Deus é bondoso e ele só é apenas isso. E como isso na verdade gera algumas coisas erradas no nosso coração, porque tudo aquilo que a gente pensa de Deus, ou toda a imagem que a gente forma de Deus, ou de quem ele é o que a gente vai conseguir manifestar para as outras pessoas. Então se você pega alguém que fala que Deus simplesmente é amor, ela vai se manifestar, ou ela vai acreditar que aquilo que ela vai estar passando para outra pessoa, aquilo que ela vai estar gerando na outra pessoa é simplesmente o amor, que ele se resume em apenas um atributo de Deus. Quando você vai ler Romanos, eu acho que é no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a promiscuidade, aquela perversidade que estava em Roma, uma das coisas que o apóstolo Paulo fala era sobre você reduzir a imagem de Deus ao homem corruptível. Ali, se você seguir aqueles versículos, você vai ver que ele estava falando de um comportamento do homem que estava pegando uma imagem e falando que aquilo era Deus, né? Então ele diz que aqueles homens, eles transformaram a glória de Deus, transformaram o próprio Deus em imagens de animais, em imagens de homens, sendo que na verdade Deus não era aquilo. Mas o problema central em cima daquilo não era como eles manifestavam isso, se era em imagem, seja de homem ou seja de animal, mas o problema era reduzir Deus à imagem do homem corruptível. Ou seja, é quando a gente pega quem é Deus e a gente reduz ele àquilo que a gente acredita que é, segundo os nossos padrões morais, segundo aquilo que a gente foi criado, segundo o entendimento que foi gerado para a gente, aquilo que nos foi ensinado, aquilo que nos foi transmitido ao longo da nossa vida. E na maioria das vezes a gente acaba errando nisso, porque a gente vai fatiar Deus e vai entender que ele é alguma coisa, mas em cima de um comportamento, em cima de um padrão moral que aos nossos olhos foram sendo construídos e que a gente acredita que é certo, e que a gente acredita que é aquilo que Deus é. E o que a gente aprendeu, na verdade, é que Deus não é aquilo, Deus é tudo. Deus, ele não se resume, Deus não se reduz, Deus não se explica. E todas as tentativas que a gente vai fazer de defini-lo é limitá-lo, e é tentar colocar Deus numa caixinha, ou é tentar reduzir a Deus segundo aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha. E a gente vai correr num erro. Porque isso vai ser só não prejudicial para você, porque o relacionamento seu com Deus vai ser baseado e vai ter como fundamento um pensamento errado, e mais cedo ou mais tarde você vai acabar se frustrando, porque quando Deus não vai agir em conformidade que você acredita que ele deveria agir, você vai se frustrar com ele. Você vai ficar bravo com Deus, você vai fazer qualquer coisa que vai se irritar com aquilo. Eu já passei por situações como essa. Eu achava que Deus devia agir na minha vida daquele jeito que eu acreditava que ele tinha que agir. E quando era completamente diferente daquilo, eu me frustrava. Eu falava, Deus, mas como é possível? O Senhor diz que é bom, o Senhor diz que é amor, o Senhor diz que é um monte de coisa. E para mim, aos meus olhos, Pai, a forma como o Senhor agiu aqui, seja na sua ação ou seja na sua omissão, para mim não foi bondade. Por quê? Porque eu continuava olhando Deus segundo os meus padrões de bondade, segundo os meus padrões de amor, segundo os meus padrões de santidade. E eu reduzia Deus e eu trazia Deus segundo a imagem do homem corruptível que há em mim. Porque nós somos corrompidos. E a ideia de Cristo é que a gente nasça de novo e que todo esse padrão, toda essa moral, todo esse entendimento que a gente tenha passe por uma transformação e ele comece a se manifestar como Cristo é. Então o problema de se fatiar a Deus é o que o Jean fala, de olhar para ele e ver Deus não como uma rocha, mas como parte de uma pedra. E a gente não faz a nossa casa na rocha, a gente faz a nossa casa na pedra. Vai cair do mesmo jeito como se fizesse na areia. Porque como eu disse, você vai se frustrar. E o que Deus me mostrou, e quando Deus começou a falar muito comigo a respeito disso, Deus me falou para eu ir lá para o jovem rico. Abre a sua Bíblia lá. Eu quero ler a história do jovem rico que está lá em Mateus. Mateus 19, acho. Isso, Mateus 19, versículo 16.
Ontem, quando eu estava pensando nesse texto, eu queria estar na frente de vocês, sabe? Eu tenho a mania de escrever tudo aquilo que Deus me fala, mas às vezes é difícil, a gente não consegue passar tudo para o papel, né? A vontade que a gente esteja na frente ali naquela hora que o Espírito está ministrando, você podia estar falando aquilo. Mas que eu consiga, gente, passar tudo aquilo que Deus me falou. Diz assim no versículo 16, eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Só até aqui. Quando o jovem rico chega para Jesus e faz essa pergunta para ele, dizendo o que ele haveria de fazer de bom para ganhar a vida eterna, em Lucas você vai ver diferente, ele chamando Jesus de bom, né? Bom mestre, o que eu tenho de fazer para ganhar a vida eterna? Mas quando eu fui estudar esse texto, quando Jesus responde para o jovem rico: por que me perguntas a respeito do que é bom? Se você for ler esse texto no original, e ele fosse transliterado exatamente como Jesus havia falado para ele, o entendimento deveria ser assim para o jovem rico: tu sabes o que dizes? É como se o jovem rico estivesse perguntando para Deus: o que eu tenho de fazer de bom para ganhar a vida eterna? E Jesus estivesse rebatendo aquela pergunta, dizendo para o jovem rico: tu sabes o que dizes? É como assim, esse entendimento que você está construindo a respeito do que você precisa fazer, ou do comportamento que você precisa ter de bom para você ganhar a vida eterna, você tem um entendimento correto do que quer dizer isso? E se você for ler os versículos seguintes, né, ele começa a falar para Jesus que ele praticava todos os mandamentos e que ele fazia tudo aquilo que a lei pedia para que ele fizesse, e no fim do versículo a gente já conhece essa história. Cristo pede para que ele abandone tudo aquilo que ele tinha, que era toda a riqueza que aquele jovem possuía, para que ele seguisse a Cristo. Ou seja, e o que o Espírito me falou é que a bondade de Deus e o bom para Deus, na verdade, para o jovem rico, era que ele abandonasse tudo. Mas no entendimento do jovem rico, o bom que ele haveria de fazer, ou aquilo que ele queria que o Espírito, que Deus falasse para ele, de um comportamento bom que ele deveria ter, não era aquilo que Deus pensava que ele deveria fazer. E se você for ler no fim, o jovem rico vai embora. Ele vai embora frustrado. Por quê? Porque a bondade de Deus, em cima daquilo que o jovem rico pensava que ele tinha de fazer, é completamente relativizada. Porque para o jovem rico ele já era bom o suficiente. E se você for ver a história dos judeus, eles acreditavam que eles deveriam fazer aqui na terra, ou se eles fizessem na terra, no ministério deles, uma série de bondades, ou eles tivessem uma série de comportamentos bons, eles acreditavam que eles teriam um lugar privilegiado no céu. Então o jovem rico estava tentando buscar em Deus um comportamento que ele acreditava que era bom para ele ter esse lugar privilegiado no céu, ou para tentar almejar aquilo que a alma dele queria. E o bom para Deus, na verdade, não era aquilo que o jovem rico pensava. O bom para Deus é: largue tudo o que você tem e me siga. Esse era o bom para Deus em relação ao jovem rico. E a Bíblia sai que ele sai frustrado. E isso acontece com cada um de nós. Porque na maioria das vezes nós vamos reduzir um atributo de Deus, seja ele de bondade, seja ele de amor, seja lá qual for, em cima de um comportamento, em cima de uma atitude. Enquanto o que Jesus responde para o jovem rico é o quê? Então faça isso, faça aquilo. Não, o que o jovem rico responde? Há um só bom, e esse bom é o meu Pai, é Deus. Ou seja, ele traz a bondade, ele traz aquilo que é bom para uma pessoa e não para um comportamento. Porque você vai só conseguir entender na plenitude aquilo que é bom, ou só vai ter a revelação daquilo que é bom quando você olha para uma pessoa que é aquilo, que é Deus. Seja ele se manifestando em bondade, em amor, em santidade, seja lá qual for. Mas o problema é que a gente pega aquilo e reduz isso em cima de um comportamento, e a gente vira e fala assim: bondade é isso. Não, bondade não é isso. Bondade pode ser que seja isso, mas você vai conseguir se mover em bondade daquilo que Deus fala quando Deus te falar de forma que você tem que mover. Para o jovem rico era: larga tudo o que você tem, isso é o meu bom, jovem rico. E o jovem rico sai frustrado e ele vai embora. E a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente acredita que nós precisamos nos mover dessa forma, e temos que nos mover mesmo. A gente fala: pô, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é uma série de coisas que a gente acredita que Ele é.
Só que a gente nunca busca em Deus o entendimento completo disso. E o perigo disso é que a gente vai manifestar para as outras pessoas um Deus que às vezes não é aquilo que a gente pensava que era. Então eu não sei muitas vezes como que eu tenho que agir, eu tenho que perguntar para o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai me falar. É que a maioria que está aqui viu isso, mas a época que a gente tinha casa de recuperação, isso para mim ficou rasgado aos meus olhos. Eu me lembro que muitas vezes a gente tinha que decidir se a gente tinha que mandar um interno embora ou não, se a gente tinha que aceitar um interno ou não, como fazer. E dependendo de como você olhava para a forma como a gente aceitou uma pessoa aqui dentro da casa ou mandou ela embora, e se você fosse comparar com algumas outras pessoas, você ia virar para mim ou para o Jean ou para qualquer um que estava aqui e falar assim: pô, vocês estão sendo injustos. Vocês não estão agindo conforme Deus tem que agir. Por quê? Porque para uns a gente permitiu que eles viessem aqui 5 vezes. Teve um interno que passou por essa casa 5 vezes. Ele foi embora 5 vezes, aprontou aqui nessas 5 vezes, e a gente tolerou que ele voltasse aqui por 5 vezes. E teve pessoas que bateram nesse portão pela 2ª vez que foi embora, a gente falou: não, você não vai entrar. Pô, mas com outro você permitiu 5, com outro você não permitiu nem 2, você só permitiu 1 vez, você está sendo injusto no seu comportamento. Você está sendo injusto no seu julgar. Não é que eu não estou sendo injusto no meu julgar, é porque eu vou ser bom e eu vou agir em conformidade com aquilo que o Espírito vai me falar para eu fazer. E nisso eu vou manifestar o Cristo. Senão você vai pegar todas as circunstâncias que passam pela sua vida e você vai julgar, segundo o seu padrão moral, que a bondade que você tem que manifestar e você acredita que está manifestando Deus é daquele jeito. E nem sempre é. Porque a gente não tem ouvido o Espírito para dizer o que é. É o jovem rico. E na verdade o jovem rico foi em Deus. E Deus falou para ele: larga tudo. E ele falou: não, eu não vou largar tudo. E ele foi embora. Porque a bondade para ele era segundo isso daqui. E não segundo o que Deus estava dizendo para ele que era bondade ou que era o bom que ele tinha de fazer para Deus. Nessa semana, todo mundo conhece esqueci o nome do menino? O Pedrinho. Desde que a gente abriu a casa de recuperação, ele está vindo aqui na casa. Né? A gente deu uma bicicleta para ele. Um dia ele veio aqui dizendo que estava sem sapato, a gente deu um sapato para ele. Esses dias ele apareceu aqui dizendo que queria uma gravata porque era um casamento. E ele veio esses dias aqui para mim, acho que eu contei para a maioria das pessoas, veio me pedir comida, porque ele estudava numa escola que eles almoçavam lá, e aquela escola estava precisando de comida. Eles falavam com algumas famílias, e aquelas famílias tinham que trazer uma cesta básica para que eles usassem aquilo de almoço para as crianças. Foi isso que eu entendi que ele me disse. Eu falei: Pedrinho, eu não sei, eu não tenho aqui agora, e eu não tinha mesmo. Mas na hora que eu fechei a porta, ele veio me pedir um violão também, até esqueci de conversar com o Matheus. Ele falou: eu quero um violão porque eu quero aprender música. Eu falei: Pedrinho, você quer aprender música? Eu falei: tá bom, aparece aí, semana que vem a gente se fala. Porque eu não sabia o que falar para ele. E depois eu fiquei pensando, eu falei: Deus, aos meus olhos, ou talvez para a maioria das pessoas aqui, o que a gente faria? Então eu já colocaria uma mensagem no grupo, falava: gente, ele está precisando de comida. Precisamos mandar lá, precisamos juntar uma cesta básica e a gente precisa mandar comida para a escola do Pedrinho. E a gente precisa comprar um violão para o Pedrinho também, porque ele precisa aprender música, porque ele disse que quer aprender música, afinal ele não teve oportunidade, ele é pobre e um monte de coisa. E a gente vai começando a agir em cima daquilo que a gente acredita que o Pedrinho precisa, em dó, com pena. A gente fica com pena, a gente fica com dó, a gente fica com o coração apertado. E eu saí dali com o coração apertado. E eu falei: Deus, se eu fizer isso, eu posso ser um monte de coisa, mas talvez eu não seja aquilo que o Senhor quer que eu seja para o Pedrinho. Pai, o que o Senhor quer que eu faça para o Pedrinho? Eu comecei a orar nesse sentido, porque ele não parava de bater no portão aqui. Não parava. Pergunta para os meninos o tempo todo. Eu falava: meu Deus, mas será que é a comida então que eu tenho que dar? Porque talvez, segundo o meu padrão de bondade, ou segundo aquilo que eu tenho entendimento de Deus, eu acredito que Deus agiria, eu encheria o meu carro de comida e levava lá na escola dele. Mas não é isso que Deus quer que eu faça. O problema não é eu alimentar o Pedrinho. A minha primeira pergunta para o Pedrinho foi assim: a sua família está passando fome, Pedrinho? Ele falou: não, a minha família tem comida. Eu falei: então tá bom. E porque eu tinha que ajudar ele na hora se ele precisasse de alguma coisa, mas
O padrão que eu tinha que julgar não era conforme aquilo que eu acreditava que eu tinha que fazer. Então eu vou buscar em Deus. Deus, como o Senhor quer que eu seja bom para o Pedrinho? Como o Senhor quer que eu manifeste o amor para o Pedrinho? Porque vai ter que ser, Espírito Santo, conforme o Senhor me falar para eu ser. Porque bondade não é um adjetivo que você vai aplicar a várias coisas. Então isso é isso, é isso, é isso. Você não tem como definir. Porque Deus é bom, Deus é amor. E você está tentando definir Deus. Você não consegue definir Deus. Porque Deus são todas as coisas. E Ele vai te pedir para agir em conformidade com aquilo que Ele falar para você fazer. Só que para isso a gente precisa estar com o Espírito aqui, soprando. Por isso que para na casa de recuperação, a gente não permitia a entrada pela segunda vez. E para outros nós permitíamos 5. Por quê? Porque ouvíamos o Espírito. E outros podiam olhar e falar, vocês estão sendo injustos, como eu disse. Mas não é questão de justiça ou não. É questão de que eu preciso acreditar que o que o Espírito me fala, quando eu obedeço Ele, eu estou agindo em justiça, eu estou agindo em amor, eu estou agindo em bondade, eu estou agindo num monte de coisa. Eu estou sendo Deus para aquela pessoa e eu não estou sendo eu. Eu não estou sendo a minha alma, eu não estou sendo qualquer outra coisa que eu acredito que eu estou sendo. Porque se você não conseguir mudar a sua mente para isso, você vai começar a entrar em contradição. E Deus, Ele me levou depois, em Lucas 15, não precisa abrir a Bíblia lá, mas você vê Jesus tendo comportamentos diferentes. Na verdade, não era um comportamento em si, mas ele estava contando uma parábola, mas você vê ele agindo de forma diferente em cima dessas parábolas que ele conta. Então você vê primeiro Jesus contando a parábola da ovelha perdida lá. Aí ele fala que das 100 ovelhas que estavam com ele, uma se desgarrou, né, uma saiu do caminho, uma deixou de ouvir a voz do seu pastor e foi embora, fugiu. E aí a Bíblia fala que Jesus deixa as 99 sozinha, né, e vai buscar aquela que fugiu, vai buscar aquela que saiu do caminho. E aí você começa a meditar nesse texto e fala assim, pô, é injusto, né? Porque ele deixa as 99 sem a voz do seu pastor, podendo ser atacada por lobos, por qualquer predador que tivesse ali fora e pudesse matar aquelas ovelhinhas que estavam ali inocentes. Mas Jesus deixa as 99 que nada tinham feito, que estavam bonitinhas no seu caminho, para buscar a desgarrada. E aí você continua lendo, você fala, aí ele fala, peguei, né, nas costas, consegui, e assim é que Deus faz quando um se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Deus se alegra do mesmo jeito. E aí, quando você vai continuar lendo e você chega na parábola do filho pródigo, o que acontece? A mesma figura do pastor que está ali cuidando das 99 ovelhas é a mesma figura do pai. Está falando das mesmas pessoas, daquilo que Deus faz e de que nós temos que reproduzir. Quando aquele filho vai embora e decide ir embora, o pai vai atrás dele? Não, o pai fica. Fala, deixa ele embora. Então, qual comportamento é correto em cima disso? Os que deixa as 99 para salvar a que saiu do seu caminho, ou o pai que deixa o filho embora e fala, deixa ele ir embora. Ele vai voltar, e se ele quiser voltar, ele vai voltar. Então você começa a achar contradições até na palavra. Porque na verdade o que estava acontecendo ali é que dependendo da circunstância e dependendo da situação que está à sua volta, quem vai te ditar o que você vai ter que fazer é o Espírito Santo e não é você. Você já viu pessoas que pegam um comportamento moral de Deus e elas levantam aquilo como um padrão absoluto na vida delas e elas seguem aquilo custe o que custar, mas cedo ou mais tarde aquela pessoa vai acabar errando. Mas Deus é amor e todas as vezes ela acredita que ela está se manifestando em amor. E às vezes, aquilo que ela acredita que ela está fazendo e que ela precisa obedecer, custe o que custar, ela pode, na maioria das vezes, numa atitude que ela acredita que ela está se manifestando em amor, mas ser injusta no seu entendimento, ser injusta no seu julgar. Porque ela pegou um padrão absoluto e falou, eu preciso ser isso. Mas ela não se voltou para Deus e falou, não Deus, o Senhor é isso, em cima disso eu vou ter o meu comportamento e eu vou fazer a forma como o Senhor quer que eu faça. Se a gente não fazer e se a gente não conseguir olhar para isso, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter problemas com Deus. Como eu tinha problemas depois da explicação que o Gia deu. É você conseguir ler a Bíblia e não julgar Deus no sentido dele falar, mas Deus mandou matar todo mundo. Como assim?
Deus endureceu o coração de um faraó. Pô, Deus, parece injusto. Porque eu estou olhando para Deus segundo aquilo que eu acredito que tem que ser. Não, Deus, o Senhor é isso. Não. O Senhor que vai me falar como que eu tenho que fazer. Esses dias eu vi uma metáfora que resume isso. O cara falava que Deus é como se todos os atributos de Deus fossem as teclas de um teclado. Mas quem vai dar o tom e quem vai falar para você que música que você tem que tocar é o Espírito Santo. Nas circunstâncias que você está andando na sua vida. Agora aqui você toca essa tecla, aqui você toca essa. E Deus vai se manifestar desse jeito. E não de acordo com aquilo que a gente acha, não de acordo com os nossos pensamentos e que aquilo que alguém nos falou que a gente tem de agir. Só que para isso a gente precisa de relacionamento com o Espírito. E na maioria das vezes a gente abandona isso. E a gente não vai mais manifestar Cristo, a gente vai manifestar a nossa alma. Quando a Bíblia fala lá em Efésios 5,18 que a gente deve adorar a Deus com salmos, com cânticos, com hinos espirituais, ele termina dizendo: enchei-vos do Espírito, né, o tempo todo. E ele diz a forma como você deve fazer isso. E aquela palavra ali, enchei-vos, traz uma ideia de continuismo. Ou seja, você tem que se encher e você não vai parar de se encher. É o tempo todo se enchendo. É o copo que nunca se esvazia. É aquilo que sempre você vai cultivando dentro do seu coração. Porque é muito fina a linha, gente, de você começar a formar algumas coisas absolutas dentro de você e deixar de ouvir o Espírito, porque você acha que é assim que você tem que agir. Sendo que na verdade é o Espírito que a gente tem que ouvir. Para a gente sim conseguir manifestar Ele com todos os seus atributos, aqueles os quais Ele pede para que copiemos. Todos eles, em conjunto. E em cima disso, andar. É o povo na rua que eu preguei numa das quintas lá. Eles conhecem Deus desse jeito. Sabe como eles conhecem Deus? Deus misericórdia. Porque, pô, Deus é bom, Deus é misericórdia, porque Ele vem aqui e traz comida e cobertor para a gente todas as noites. Então, para aquele cara, Deus é isso. E ele nunca consegue se relacionar com Deus, ele nunca consegue sair daquela situação, porque ele sempre vai olhar para Deus como daquele jeito. E como é que ele acha que tem que ser? Então, todas as vezes que você age contrário a isso, ele vai falar: isso não é Deus. Isso está errado. É um menino que saiu daqui. Lembro até hoje, eles estavam indo embora, um dia o Jean deu uma briga aqui, aí o Jean veio para cá, a gente conversou, fomos uns 4 embora de uma vez. Aí eu lembro que eu passei no quarto para ver o que eles estavam fazendo, eles estavam arrumando a mala, tudo, e um deles me falou, ele virou e falou assim: por todas as casas de recuperação que eu passei, em nenhuma delas eu vi amor. Ou seja, estava dizendo que a nossa também não tinha amor. Por quê? Porque o pensamento dele de amor e de misericórdia era em cima daquilo que ele acreditava que era. Então ele nunca ia conseguir se relacionar com Deus, de um Deus que corrige, de um Deus que exorta, de um Deus que repreende, de um Deus que te fala: está errado, você tem que ir por aqui, por ali. E isso ele vai manifestar para as outras pessoas, ele vai vomitar em cima das outras pessoas e elas vão ser formadas à imagem daquilo que ele acredita que é. Isso eu estou falando para vocês, que transmitem, que fazem a imagem de Deus, que têm essa responsabilidade de passar a imagem dele. E a gente traz isso dentro de nós, como algumas leis. Como algo que a gente vê que está escrito, e então a gente precisa ser desse jeito. E não é assim. Quando Paulo ele começa a ministrar e ele vai pregar o evangelho nos lugares onde Deus envia ele para que ele fosse, ele sempre rebate a lei, ou em algumas das cartas dele, ele começa dizendo assim, que ele estava transmitindo o evangelho conforme ele foi passado, conforme Jesus Cristo passou para ele, e que a sã doutrina era aquilo, era em cima de algo que o Cristo vinha, pregou para ele e falou assim: esse é o evangelho, essa é a forma que você tem que viver. Então ele ia lá e transmitia essas pessoas. E ele se encontrava com uma série de judeus, com uma série de pessoas que praticavam e que acreditavam que estavam praticando a lei que era de Deus. E Paulo nunca ia em cima de lei para confrontar aquelas pessoas. Ele ia falar assim: essa é essa doutrina e esse é o evangelho que eu tenho para mostrar para vocês. Não está escrito isso em algum lugar, mas eu recebi do Senhor e dessa forma eu transmito para vocês.
E ele conseguia cativar as pessoas que estavam à volta dele. Porque ele não virava para aquelas pessoas e dizia assim, olha, Deus é bom porque está escrito que Deus é bom. Ele se manifestava em bondade nas coisas que ele via, as necessidades à sua volta, e as pessoas viam Deus nele. Então ele se manifestava em amor, não porque estava escrito que Deus é amor, mas porque Deus é. E o Espírito guiava ele para fazer desse jeito, e as pessoas conseguiam ver Deus nele. E ele se manifestava da mesma forma em santidade, e ele virava para as pessoas e falava, agora vocês me imitem, porque assim como eu imito a Cristo, vocês precisam me imitar. E ele começa a falar uma série de coisas que as pessoas estavam fazendo de comportamento errado. Por quê? Porque estava escrito isso? Não porque estava escrito isso. Porque ele praticava aquilo conforme Cristo lhe passou, e aquilo servia para aquelas pessoas como carta. Quando você vai ler Coríntios, ele começa a falar assim, olha, tem algumas pessoas aí que estão dizendo que eu preciso de carta de recomendação. Aí ele vira e fala assim, a minha carta de recomendações sois vós. Ou seja, a forma como ele estava gerando aquelas pessoas e elas estavam crescendo no Espírito, essa era a carta de que o apóstolo Paulo tinha as credenciais de Cristo para fazer aquilo. Eram as pessoas que eram transformadas, as pessoas que eram geradas e que se manifestavam em Cristo. Na maioria das cartas de Paulo, você vai ver ele elogiando muitas igrejas em cima de alguns atributos. Dizendo, por exemplo, para a igreja de Éfeso, olha, eu estou muito impressionado com o amor que vocês têm entre vocês. E algumas ele corrige. Mas como ele era o modelo, não porque estava escrito, mas porque a intimidade com Deus fazia com que ele fosse desse jeito. E ele conseguia transmitir isso para as pessoas, conforme aquilo que o Espírito falava para ele fazer. Sempre teve escrito que Deus é bom, sempre. Se você for ler o Antigo Testamento, está recheado de versículos em cima disso. Recheado. Só que quando você vai para os tempos de Jesus, você vai ver que a lei, aonde estava escrito que Deus era bom, ela passava do lado samaritano e deixava ele lá, porque ele não podia se tornar impuro. A lei não permitia se curar de sábado. Para os discípulos, a justiça que tinha que ser feita para Tiago e João era que caísse fogo do céu, porque Jesus foi desonrado no meio dos samaritanos e ele não foi bem recebido, então vão mandar fogo do céu. Jesus fala, vocês não sabem de que espírito que eu sou. Vocês estão lendo apenas a meu respeito, dizendo que eu sou justo, mas esse não é o tipo de justiça que vocês acreditam que eu tenho que manifestar. O meu espírito é de outro jeito, ele se manifesta de uma outra forma. A lei, ela continua sendo santa, ela continua sendo justa e ela continua sendo boa. Mas a maneira de você manifestar aquilo que está escrito é completamente diferente agora. Não é mais segundo o seu entendimento aqui apenas. É o Espírito que sopra. E aí você vai se manifestar nessas coisas. E você vai conseguir ser Deus para as pessoas. De fato. E não apenas a sua forma de enxergar isso. Não apenas o seu jeito de enxergar isso. Isso vale para tudo, gente. Como Deus ministrou comigo nesses dias a respeito desse estudo. Eu cheguei a compartilhar com todo mundo que estava aqui no dia de como eu, quando morei na África, achava que Deus era mau. Por quê? Porque eu ia lá orar pelas criancinhas que estavam na África e aquelas criancinhas não eram curadas. Porque eu olhava aquelas pessoas passando fome e eu achava que Deus tinha que fazer alguma coisa. Então, aos meus olhos, Deus não era bom, segundo aquilo que eu estava olhando. Sabe o que aconteceu? Eu travava, cara. Eu não conseguia manifestar o que eu precisava manifestar. Porque eu pegava um atributo de Deus e olhava ele de forma individual. E julgava ele. Eu trazia Deus segundo a imagem do homem corruptível. E eu me frustrava. Vocês entendem? Como isso vai te levar para lugares errados. Como o que você tem que fazer é falar, Deus, eu preciso te manifestar. Como que eu faço então? E Deus mandou calar a boca ali, ele falou, para de perguntar essas coisas para mim. À medida que você anda comigo, eu te revelo quem eu sou. E você vai me conhecer desse jeito. E me conhecendo, esses questionamentos, eles vão sendo resolvidos. Quer eu queira, quer não. Como eu estava lendo no livro esses dias com a Carol. Quando um dos discípulos perguntaram isso, Pedro, Jesus falou para ele assim, o que te importa, querido? Quanto a você me siga. Ou seja, às vezes Deus vai virar e falar assim, o que te importa? Me segue. O que te importa, jovem rico? O meu bom é esse, larga tudo. E
dessa forma você vai conseguir manifestar Cristo. E não mais manifestar o seu padrão, e não mais manifestar segundo o seu entendimento. Mas sendo edificado sobre as bases corretas. Andando nesses atributos, andando naquilo que Deus pede para te copiar, para que você copie. Mas sempre com o Espírito te soprando. Isso vai mudando a sua mente, isso vai renovando você. O tempo todo. Não mais se pautar por o que está escrito apenas. Por isso que o apóstolo Paulo falava, olha, o ministério que eu tenho para vocês não é mais em letra. A letra vai matar. Porque é o que eu falei, a letra manda você não ajudar o samaritano, a letra vai mandar você não tocar nele porque ele é impuro. A letra não manda você, Davi, comer dos pães da preposição. Então você começa a achar uma série de coisas dentro da palavra, que dentro daquilo que é escrito você vai conseguir achar respaldo. Mas nem sempre é assim. Por isso que é o Espírito Santo. Me guia, Pai. Deus, como que eu faço com o Pedrinho, Deus? Eu vou lá na família dele, Pai, para saber se esse menino é verdade, Deus. Porque falaram que ele é ladrão aqui. Sério, ele é ladrão. Ele veio com uma história triste para mim, dizendo assim, pô, com 1 mês meu pai me jogou na parede. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com esse menino, cara? Põe ele aqui para dentro. Eu não sei. A minha oração para Deus, Deus, eu preciso ser você na vida dele. Como que eu faço? Não é enchendo meu carro de comida. Pode ser que seja. Deus pede para fazer isso. Mas eu não vou conseguir gerar o que Cristo quer que eu realmente gere, se eu continuar andando debaixo daquilo que eu acredito que tem que ser. E é difícil isso. A gente abandonar realmente tudo aquilo que nos foi ensinado e nos foi passado e falar, Deus, eu preciso nascer de novo em cima disso. E eu preciso te manifestar da forma correta, Pai. Porque senão eu posso estar sendo injusto. Senão as pessoas vão começar a se relacionar comigo e elas vão ter uma ideia errada de quem Deus é. É o que o Jean fala aqui pra gente. Aonde as pessoas vierem aqui, gente, elas precisam encontrar a mesma palavra. Porque Deus não é assim. Então se ela for em qualquer um aqui, é o mesmo nível de palavra. É o mesmo nível de entrega, é o mesmo nível de renúncia. Que todos precisam andar em conformidade àquilo que o Espírito vem sopra sobre a gente. E não Deus fatiado, como o Jean fala, não olhando para Deus em pedras, porque a gente vai errar, não tem como. Amém, gente? Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, Deus. Que a gente consiga tirar, Deus, toda a imagem que a gente criou, Deus, a seu respeito, que está errada, meu Pai. Te resumindo, Senhor, a um comportamento, Pai, te resumindo a uma atitude. Nós precisamos Te conhecer por completo, Deus. Nós precisamos Te buscar, Senhor, na sua plenitude, Pai, Te compreender em tudo aquilo que o Senhor é, Deus, para que consigamos manifestar o Senhor, Deus, nessa terra, Pai. O Senhor não pediu, Deus, para que a gente se manifestasse em bondade, o Senhor pediu para que a gente se manifestasse como filhos, Pai. Então, Espírito Santo, e como filhos que imitam o seu Pai, Deus, a gente vai começar a gerar a sua imagem nas outras pessoas, Deus. Não o resumindo em alguma coisa, Senhor, mas sendo tudo aquilo que o Senhor é, meu Pai, porque nos relacionamos e temos intimidade com o Senhor, meu Pai. Porque Te ouvimos, Deus, porque Te sentimos, porque Te buscamos, Senhor, para saber o que temos de fazer, Senhor, em cima daquilo que nos aparece, Pai. Para sabermos, Pai, qual tecla tocar, Senhor, qual melodia tocar em cima daquilo que vivemos, Senhor.
para conseguirmos manifestar para as pessoas, Pai, o seu coração, manifestar a sua imagem, Senhor. Que o Senhor mude isso dentro de nós, Pai, que haja um renovo, que haja, Pai, um novo entendimento, Espírito Santo, para nós, Pai. E desse jeito, Senhor, a gente seja o Senhor nessa terra, Pai. A gente seja o Senhor nessa terra, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. O que vai servir a ceia? Serve a ceia, Clarinha. Pode fazer. Pode fazer. Querido, só para terminar, Deus te chamou para ser filho. Deus não te chamou para ser bom. Ser bom faz parte, ser amor faz parte. Mas em suma, Ele te chamou para ser filho. A natureza geme para a manifestação dos filhos. A natureza não geme para a manifestação da sua bondade. A natureza geme para a manifestação dos filhos. E como filho, você vai fazer o que o Pai te pediu para fazer. Como Jesus andava, como Ele ia fazendo. Ora Ele manifestava de um jeito, ora de outro, mas sempre refletindo a imagem do Pai, como filho. E assim a gente vai conseguir trazer libertação. Amém, gente? Amém. Quero ler com vocês, antes da gente ceiar, bem rápido, um texto de Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9. Diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Pegando um pouco o gancho naquilo que o Caio ministrou, a nossa mente ela já é formatada em vários aspectos, de acordo com aquilo que a gente foi ensinado ao longo da nossa vida e ao longo dos lugares por onde a gente passou, das igrejas, de pastores, enfim. E não só os atributos de Deus, a maneira como a gente enxerga Deus, mas a ceia também é um fato, um ponto que também gera pra gente, às vezes, falta de entendimento, né? Ou entendimento curto do que ela é, não completo do que ela é, né? E esse texto aponta pra gente que quando a gente ceia, a gente está manifestando aqui aquilo que vai acontecer na volta dele. Não somente se lembrando do sacrifício de Cristo, mas manifestando na terra aquilo que há de vir, né? A gente tem aprendido nesses dias que tudo que acontece na terra é manifestação do mundo espiritual. Então Jesus ele institui isso também, não só para que fosse lembrado a sua morte, né? Às vezes a gente ceia com um sentimento de dor, né? De pena, lembrando da morte de Cristo, mas não é isso. Não é isso, é uma celebração. Amém? É uma celebração daqueles que creem que Ele voltará. E eu e você, a gente vai estar nessa mesa de novo com Ele. Amém? Essa mesma mesa que os discípulos se sentaram, né? Essa mesma mesa lá atrás no Egito, que todo mundo se reuniu, as famílias do povo de Deus se reuniram para comer do cordeiro, né? E com o sangue na porta, selar ali a sua libertação, né? Antes de saírem ali do Egito. Esse mesmo fato lá de trás, ele vai acontecer. Amém? Você entenda isso, é muito mais profundo, né? A ceia, a mesa, é a maneira como Deus toca em pessoas também.
É a maneira como Ele se manifesta, né? Na palavra a gente vê Ele sentando à mesa com muitas pessoas e tocando, né? As pessoas que Ele talvez entre mais na intimidade foram aquelas que Ele entrou na casa, né? E ceiou com elas. Zaqueu, né? Aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, eles foram descobrir quem era Jesus depois que Ele ceiou com eles. Amém? Essa é a maneira como Ele se manifesta. Quando você na sua casa, quando uma esposa arruma a mesa e faz a janta, e você senta com a sua família para jantar ou almoçar, você manifesta o caráter dele. Uma mesa arrumada, um período de comunhão. Amém? Se você crê que Ele voltará e nós todos estaremos sentados nessa mesa, pode tomar o cálice, querido. Amém. Pode comer também do pão. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor também deixou a promessa de que o Senhor voltará, Pai, e ceará conosco no grande dia, Pai. Nós cremos na tua palavra, Jesus. Nós cremos na tua palavra, Pai. Espírito Santo, nos ajude a andar nos teus caminhos, a te entender, a conhecer a Deus e a manifestar a Deus da maneira correta até que esse grande dia chegue, Senhor. Nos ajude a preparar o teu lugar até que esse grande dia chegue, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos manifestar o teu caráter até que esse dia chegue, Pai. Até que esse grande dia chegue e aí então conheceremos o Senhor, Pai, de verdade. Mas, Pai, até lá nós temos o teu Espírito, que Ele nos ensine, que Ele nos conduza. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos guarda, Pai. Nos leve em segurança. Que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai, dentro da tua presença. Que essa palavra, Pai, ela gere frutos em nós, Senhor. Que o Senhor prepare todo o ambiente, Pai, para o seminário, para esse tempo de seminário de dons que nós vamos ter na semana que vem, Pai. Que o Senhor manifeste aqui, Pai, faça aquilo que o Senhor quiser, Pai. Destrave dons, destrave entendimentos, destrave lugares na nossa mente que o Senhor ainda não acessou. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Amém.